Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fernando Haddad sai em defesa do Banco Central e diz que caso Master pode ser maior fraude bancária da história. Fake news no Big Brother. Participante do BBB ataca a Bolsa Família e cita informação falsa no programa. Imperador do mundo ataca novamente. Trump incentiva protestos no Irã e lança novo tarifaço. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nesta terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026. Ao meu lado já tem o meu fiel escudeiro de todas as semanas, Chico. Opa, esse é um prazer que se renova de segunda a sexta, Gabi. É um prazer. Boa tarde. Se renova também a Luísa Vilela, diretamente de Brasília. Teve operação, daqui a pouquinho ela entra junto com a gente para contar sobre essa operação da Polícia Federal. Chico, aliás, ontem acho que ela fez uma previsão. A Elô falou sobre as emendas parlamentares, que era um assunto que ia render muito ainda nesse ano, já começou a render. A profética Elô Vilela, na verdade não é profética, sabe das coisas, né? Exatamente. Ela não podia falar ainda, viu o rumor, estava ali, guardou e hoje explodiu lá na Bahia. Mas olha, onde mexer nessa questão de emenda, e principalmente emenda PIX, onde mexer vai constatar que a grana não foi para a obra, não foi para serviço, ficou no bolso de alguém. Você viu agora lá em Roraima o caso do relator do TCU. Pois é. Todo metido a fiscal da humanidade, estava lá com emenda PIX em Roraima, no interior de Roraima. Foi dinheiro para fazer 300 casas, fez lá um mocozinho lá, deu um tapa, um mocozinho que... o pedreiro deve ter gastou ali meio dia para fazer, para justificar a dinheirama toda enviada para lá. Então, mexeu com emenda, é isso aí. Um caso escabroso aqui para trazer o contexto dessa história. O alvo hoje da PF foi o deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT. Segundo essas investigações, os recursos dessas emendas parlamentares estavam sendo direcionados para as licitações e para servidores públicos também, que estavam facilitando a vitória de empresas que estavam superfaturando os contratos. Segundo a PF, para trazer um número dessa movimentação, a organização criminosa teria movimentado cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais, Chico, por meio desses contratos fraudulentos e obras superfaturadas também. Vamos entender onde esses mandados foram cumpridos, como é que foi essa operação, por quem ela foi autorizada lá no STF também, e depois trazer o outro lado. Elô, boa tarde para você aí em Brasília, querida. Boa tarde. Pois é, vocês sabem que é só mexer um pouco que encontra, né? E é isso que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal têm feito. Esse líder, esse deputado do PDT, ele na verdade não é só um deputado, ele é o presidente do PDT lá na Bahia. E ele já tinha sido alvo de mandado de busca no meio do ano passado, né, coisa de 6, 7 meses atrás. Então, ele agora volta a ser alvo de busca, não só aqui em Brasília, no apartamento dele aqui, como também na residência dele lá na Bahia. Então, o STF ainda vai ter muito trabalho com essa história das emendas. E eu acho que isso vai dar discussão nesse ano que a gente já começou. O governo tem aí até amanhã, o presidente Lula tem até amanhã prazo para sancionar ou vetar em parte a lei de diretrizes orçamentárias, aquela que o Congresso aprovou na calada da noite, nas últimas horas do ano, e que deu 61 bilhões em emendas
para esse ano. E ainda disse que o governo tem que pagar 65% das emendas impositivas até metade do ano. Não importa, tem que pagar. Por quê? Porque eles querem usar isso tudo para fazer campanha. Então, o presidente Lula pode vetar em parte essa lei, pode dizer que não vai cumprir esse 61, que o número vai ser outro, porque tem que, como disse o ministro Rui Costa essa semana, tem que fazer caber dentro dos limites do arcabouço fiscal esse número absurdo que o Congresso inventou. Então ele está dizendo que vai tirar 11 bilhões dessa conta de 61 e ainda assim é um número absurdo, igual ao do ano que passou, 50 bilhões de reais para essas manobras. Não vou dizer que toda emenda é motivo de roubalheira, de desvio, de superfaturamento, mas a grande maioria com certeza é. Então, eu achei super interessante, eu conversei hoje com um advogado que faz parte do movimento de combate à corrupção eleitoral. Esse advogado, o doutor Melilo do Nascimento, ele disse que essa organização existe há 20 anos, tem 74 entidades lá dentro, OAB, CNBB, um conjunto de instituições e entidades, e que eles vão lançar em fevereiro desse ano um projeto, uma campanha para que se crie uma lei de cunho popular, que seja proposta pela população, para que, a partir da aprovação dessa lei, todo deputado e senador tenha que associar o CPF dele a qualquer emenda que ele sugerir. Ou seja, ele vai ter que fiscalizar a implementação da emenda para ter certeza que não tem desvio, porque senão ele vai pagar com o CPF dele. E é o que já acontece no serviço público. Isso já acontece nas empresas públicas. Por que não no Congresso? Eu achei a ideia muito boa. O problema é que, para essa lei ser aprovada, vai precisar dos votos no Congresso, né, gente? Vai ser um pouco difícil, justamente quem tem menos interesse nessa história. A raposa não vai votar nessa história, né? Porque é totalmente contra ela. Mas essas emendas, o pior dela em ano eleitoral é que desequilibra a ideia de democracia. Você pega o candidato com emenda, o candidato sem emenda. O candidato com emenda, a emenda PIX principalmente, ele chega, ele faz uma farra numa região e ele leva voto de quase todo mundo. Há um desequilíbrio. Pô, já tem o fundo partidário, que distribui com os candidatos, que ficasse nisso. Pelo menos no ano eleitoral, para dar mais uma igualdade ali, uma isonomia na competição, para ver quem chega vitorioso no Congresso. Se você vai na farra das emendas, meu Deus do céu, é muito um jogo desequilibrado. É muito desequilibrado. Só para trazer aqui mais informação sobre essa operação de hoje, né, Elô, que foi uma operação autorizada pelo Cássio Nunes Marques, pelo ministro do Supremo. Ele determinou o bloqueio de 24 milhões de reais de contas bancárias. Aliás, esses mandados eles foram cumpridos em endereços ligados a esse parlamentar do PDT, que eu comentei aqui, lá em Brasília, em 3 cidades baianas também. Em Salvador, só para uma curiosidade aqui, o mandado de busca e apreensão por lá foi cumprido no edifício desse parlamentar, aliás, num dos bairros com o metro quadrado mais caro lá da capital baiana. Aí, trazendo aqui o posicionamento dele, da defesa também, ele negou as acusações, relatou surpresa com essa ação da Polícia Federal. E, em nota também, a defesa até ressaltou que ele já tinha sido alvo antes de uma operação da Polícia Federal, que foi em junho do ano passado, 2025, e que, segundo a defesa, tá, gente, não encontrou qualquer elemento contra o deputado. E aí, o que é curioso é que ele lamentou a lentidão no trabalho da Polícia Federal, né? O Mendonça Júnior, ele disse que essa demora causa prejuízos políticos, especialmente em ano eleitoral, e por isso ele quer que essa apuração aconteça de forma célere e responsável. É curioso, né? Ele está sendo alvo da operação, ditando o ritmo do trabalho da Polícia Federal. Ele acha que está devagar? E já achou tudo isso dele? Imagina se for mais rápido. Tá bom, deputado. 24 milhões foram bloqueados hoje, né? Se for mais rápido, vai pegar quanto, deputado? Tá no ritmo... Exatamente. Tá no ritmo certo. Mas o pior, Elô, acho que escapariam poucos
se for investigar todo mundo nessa relação das emendas. O que está errado é esse sistema inventado, patenteado pelo Eduardo Cunha e pelo Arthur Lira, que é um sequestro do orçamento do governo para o Congresso. Ficou tudo para eles, praticamente. Isso desmantela o planejamento dos ministérios, provoca corrupção sem fim, tudo que é Estado. É uma desgraça. A gente tem que acabar com esse modelo. Sempre teve emenda, mas... E você ainda cria? Por favor, Elo. Mas nesse volume não, né, Chico? Não. E tem gente até que defende, como esse advogado com que eu falei, que não tem emenda nenhuma, dizendo que esse sistema não deu certo. Bom, não sei se eu iria tão longe, porém a gente vê o que está acontecendo nos últimos anos, é que você tem essas emendas com esse volume todo, elas criaram uma relação horrorosa entre o executivo e o legislativo. Não tem uma relação de discussão política, de propostas que se opõem. Não, tudo na base do dinheiro. É assim, o tempo todo. Então, assim, você quer que eu faça isso? Então solta emenda aí. Aí solta emenda e aprova projeto. Foi assim o tempo todo desse governo. E o governo Lula olha provavelmente com muito pragmatismo para isso e entra no jogo, porque senão não governa. Senão não faz absolutamente nada. Aliás, eu devo dizer que o governo Lula só conseguiu fazer até mais coisas baseado no próprio prestígio e a popularidade da figura do presidente Lula, porque senão nem isso tinha feito com essa relação que se estabeleceu entre o Congresso e o Executivo. Tinha que acabar, né? Essa ideia de você ser deputado para ficar rico. Você é deputado para enricar. Você tem verba de gabinete, verba de gasolina, emenda PIX. Gente, não pode. Não poderia ser assim. Você vira deputado não em nome de uma causa, não para melhorar uma região qualquer do seu país. Você vira deputado para fazer patrimônio. Tem que acabar com essa ideia. E a tendência é realmente a gente ver mais operações como essa de hoje em ano eleitoral. Então, realmente tem muito parlamentar aí preocupado com essa história e como isso vai afetar. Já deixou bastante claro, né, Elô? Tem muita gente aí que está com muito receio. Diga. Com medo. Isso vai pautar muita discussão esse ano, porque essas operações vão continuar. É isso aí. Essas investigações vão se aprofundar e já está muito nítido o próximo passo que vem aí, porque eu não tenho a menor dúvida, o ministro Flávio Dino vai propor a discussão, inclusive no plenário do STF, a respeito da legalidade, da constitucionalidade dessas emendas impositivas. Isso. Ele vai levar isso à discussão, não tem a menor dúvida. Então, ele está levando adiante um processo que está fazendo exatamente isso que a gente quer, que é discutir a legalidade dessas emendas e a relação que elas estabeleceram na República. É isso. Essa é uma fase que preocupa muita gente aí no Congresso de Brasília. Elô, eu queria trocar um pouco de assunto, na verdade ainda olhando para o nosso assunto doméstico aqui, mas pensando um pouco na reação do Brasil em relação ao comportamento de outros países da América Latina com esse avanço do Donald Trump contra a América Latina, mais especificamente contra a Venezuela. A gente traz aqui um texto que está no site do ICL Notícias, até essa discussão a gente traz para ao vivo também, que é do Jamil Chad. A Elô tem apuração sobre isso também, que é os membros do executivo brasileiro já defendendo internamente que o país, que o Brasil comece a repensar essa doutrina de defesa nacional, uma estratégia de atuação das Forças Armadas e até, eventualmente, reavaliar o orçamento militar para o país. São fontes do alto escalão que a gente traz essa matéria, essa apuração do Jamil lá em Brasília, confirmando que o que aconteceu com o Nicolás Maduro, esse sequestro e esse ataque contra a Venezuela, mas especificamente, foi interpretado como uma implantação de uma nova estratégia de defesa nacional dos Estados Unidos. A gente lembra que eles publicaram um documento oficial
lá em dezembro, e a implementação a gente está vendo agora na prática como é que está sendo, né? E eles têm defendendo abertamente, né, Elo, um controle do hemisfério ocidental. Já falaram sobre isso até em publicação de rede social. Na maior cara de pau, né, Gabi? É realmente estarrecedor. Aliás, excelente matéria do Jamil, recomendo que o pessoal depois vai dar uma olhada no site, mas eu só acrescentaria aí uma coisa. Primeiro, duas coisas. Primeiro, essa preocupação com a necessidade de atualizar a estratégia de defesa brasileira já existe desde o começo do governo Lula, desde o começo do mandato e especialmente no começo do ano passado, quando o Donald Trump foi eleito. Porque, gente, já estava escrito nas paredes. O plano dele, antes que foi publicado pela Heritage Foundation, já deixava claro, já se referiam à nossa região como o quintal dos Estados Unidos. A gente não sabia quanto tempo ele ia demorar para começar a colocar em prática essas ideias que ele agora está colocando com toda a violência, né, com toda a barbaridade. Esse artigo do Jamil também cita um outro artigo que foi escrito pelo economista o Paulo Nogueira Batista Júnior, e que ele faz um alerta a respeito desse sistema de defesa brasileiro. E eu estava conversando com o Paulo, e ele estava dizendo o seguinte: não adianta só investir no orçamento, né, das Forças Armadas, é preciso ter arma de dissuasão, ou seja, ter mísseis. Ele acha que foi um grande erro o Brasil ter colocado na sua Constituição o compromisso de jamais ter armas nucleares. Por que ninguém mexe com Kim Jong-il da Coreia do Norte, né? Por quê? Porque ele tem armas para se defender caso alguém o atacar ou caso alguém o ameaçar. Ele já faz teste toda hora, faz aquele teatro todo, mas isso é uma arma de dissuasão que impede outras potências de agredirem a Coreia do Norte. A gente está num mundo hoje que me parece que não tem outra saída. Ou você tem esse tipo de arma, mísseis, né, de longo alcance, ou você vai ficar numa situação muito ruim. Existe essa discussão no Planalto, e eu ouvi de um diplomata falando: poxa vida, a gente tem hoje, cadê a Avibraz? A Avibraz, que produzia mísseis, que desenvolvia tecnologia nessa área, está fechada há quase 3 anos, está uma briga danada do sindicato com o governo para que ela seja reaberta. Agora, nos últimos dias do governo, do Congresso, houve a liberação de uma verba, acho que são 300 milhões, para investir na Avibraz. É pouquíssimo, isso é nada, tem que haver um orçamento para isso. Então a gente está falando aqui de emenda e a gente está vendo que o governo fica engessado, porque ele não tem mobilidade com o orçamento, porque está tudo sequestrado pelo Congresso. Então você não consegue nem fazer um plano de defesa decente, porque você não tem o dinheiro na mão para fazer. Essa fala da Elo é fundamental, né, Chico? E a gente está sendo empurrado para isso. Infelizmente, eu sempre achei que nunca fosse necessário, não é? Até minha visão um pouco hippie da história, paz e amor e vamos embora. Mas, olha, temos 2.000 quilômetros abertos ali na Amazônia, com fronteira com a Venezuela, que está ali, aberto. O Trump entra na hora que ele quiser e saqueia a Amazônia na hora que ele quiser. Então, é necessário sim, chegou esse tempo. Infelizmente, vivemos tempos de apocalipse e é necessário. Não dá para fingir que não está acontecendo, né? Chico? Não dá. E, Chico, não é só a Amazônia. Você vê, quem vai garantir a soberania da Amazônia, não é? Quem vai garantir que a gente não vai ser usurpado lá em Itaipu, agora que o governo do Paraguai está abrindo espaço para os militares americanos, né? Quem vai garantir que eles não vão tentar se meter ali na margem equatorial para tirar o petróleo que está ali? Ou seja, tem muitas coisas no Brasil que precisam ser muito bem defendidas agora, porque esse governo dos Estados Unidos já deixou claro que não tem limite, ele quer os recursos naturais de todo mundo e pronto. Eloá, a turma do BRICS
colocou em pauta a possibilidade de forças dos BRICS, equivalente ali à OTAN, digamos assim. Nunca mais eu vi essa pauta na mídia, mas tem essa possibilidade também, né? Que seria uma saída. Pois, olha, foi bom você perguntar, isso foi uma das perguntas que eu fiz a um dos diplomatas que trabalham junto com o governo aqui, né, e que me disseram o seguinte: olha, a gente não considera a possibilidade dos BRICS serem uma força armada. As relações do BRICS são econômicas e não vai se misturar, ou seja... A gente traz uma notícia que acaba de sair nesse momento do presidente Lula, Elô e Chico, definindo o nome para o cargo, né, para o posto de ministro da Segurança Pública e Justiça também, Wellington César Lima e Silva, que tem um bom trânsito com a ala da Bahia do governo Chico Sá. O próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa, é um desses ministros que tem uma boa relação agora com o novo ministro da Segurança Pública. Elô, como é que estava a expectativa no entorno desse nome? O que você já pode trazer para a gente? O dia inteiro. A gente estava esperando o dia inteiro esse anúncio e esse é o nome que eu ouvi já tem umas 2 semanas. Ele foi ministro da Dilma por 11 dias, mas teve que sair porque ele era do Ministério Público. E para você ocupar um cargo no Executivo, existe um tempo que você tem que ficar fora do Ministério Público e ele não tinha cumprido esse período. Mas agora ele era advogado da Petrobras e como advogado da Petrobras ficou muito próximo do presidente Lula, tem bom trânsito no Supremo Tribunal Federal e tem também bom trânsito no Congresso. Como você disse, ele era do Ministério Público da Bahia, então ele tem uma relação muito próxima com o senador Jacques Wagner, com o Rui Costa, com a turma da Bahia. O pessoal brinca aqui que é a República do Acarajé, que tem uma predominância muito grande de baianos no governo brasileiro hoje. Mas esse era o nome esperado, era um nome de consenso, do agrado de muita gente. Então, ele deve assumir imediatamente, porque o ministro Lewandowski deixou o gabinete dele na quinta-feira, né? Na quinta-feira ele já saiu, então agora o Wellington Silva, né, vai assumir. Eu acho que vai ser rápido, porque o ministério está precisando, né? Não foi uma saída com o nome de alguma estrela, né? Não foi. Não é também um nome que tenha um currículo ligado ao embate ali sobre segurança pública. Que era o que se esperava. É o nome na contramão total do que aqui mesmo no ICL a gente vem falando. É a famosa aposta política. Vamos ver no que vai dar. É um ex-promotor, tem história de Ministério Público, sabe os caminhos do crime, mas não é alguém com currículo ali que vem e diga: olha, esse aqui já fez e aprontou, fez coisas espetaculares, tem uma história no combate à criminalidade no Brasil. Não é esse nome, é o nome de aposta. Vamos ver. Mas o que também vai dar. O ministro Lewandowski não era, né, Chico? Não, também não era. O Lewandowski também não era, né? Segue numa linha parecida. Não é uma estrela que tem o nome ligado a combate ao crime no Brasil. O governo vai para a eleição sem esse nome. É uma aposta, um cálculo político ali, reforçado pelo poderio dos baianos no governo. Eu iria no nome mais cabuloso ali, no sentido de enfrentamento do debate. A dúvida é quem é esse nome, sobre crime organizado. O Capelli, Pois tinha gente falando no nome do... No sentido de estridência. Não, desculpa. Capelli não tem nenhuma experiência com combate ao crime. Capelli é um jornalista, ele não tem experiência em combate ao crime. Tem uma atuação ali junto com o Flávio Dino. Ele trabalhou ali no 8 de janeiro. Mas o que eu quero dizer com isso, Elô, que não é vai dar certo ou vai dar errado. É assim, a aposta não foi nesse tipo de nome, foi no nome... Com esse perfil. O nome de bastidor, muito conhecido do governo, quase emplacou no governo Dilma, mas não pôde por questões da lei. É uma aposta no nome discreto, vamos ver no que vai dar.
Vamos ver no que vai dar. Ele acabou Tinha de gente ser falando o nome do Andrei Rodrigues, da né, Polícia da Polícia Federal. Federal. Foi um nome bastante falado. Mas aí tiraria, né? O Mas cara que está fazendo um bom trabalho, não é? Esse Exato. Fazendo um belo trabalho na Exato. PF, você tiraria acho que esse foi o cálculo, nome. né? E o Lula também desistiu do Ministério da Segurança Pública, né? De dividir o ministério. Aparentemente, sim. Aparentemente, então, sim. O que eu acho que... Então, como estratégia, é uma escolha que não revela nenhuma tática eleitoral. Vai com o mesmo perfil do que seria o Lewandowski, do que seria o velho Ministério da Justiça. Não há uma aposta, Eu acho... mais, digamos, publicitária em cima do Ministério da Justiça. Eu acho, Chico, que a aposta na área da segurança pública já foi realizada com essa PEC da segurança pública. A aposta é a discussão dessa PEC no Congresso, para deixar bem claro. Ontem mesmo eu estava falando com umas pessoas do Ministério da Justiça sobre isso. A ideia é usar essa PEC para deixar bem clara a diferença do pensamento do governo a respeito de como atuar na segurança e o que pensa a extrema-direita. Enquanto a extrema-direita quer pulverizar os recursos, dividir as ações, cada um fazer a sua parte, o governo federal foca na articulação nacional de todas as forças para fazer esse combate ao crime organizado. Então, a ideia é deixar bem clara essa diferença. E não vai ser o ministro da Justiça que vai fazer necessariamente isso. Claro que ele também vai trabalhar nisso, mas vai ser a discussão dentro do Congresso e vão ser os discursos do presidente Lula a esse respeito. Eu acho que é uma pauta fundamental nesse ano que vai entrar. Agora, como eu disse para vocês ontem aqui também, já tem gente dentro do Ministério da Justiça pensando em outras coisas para esse ano eleitoral. Por exemplo, como eu disse, um pacote antifeminicídio, que também é um tema que vai ser muito importante, que está sendo cada vez mais falado e precisa ser ainda muito mais falado. E vamos lembrar que o voto feminino é um voto essencial para quem quer se eleger em qualquer lugar. Então, tem também isso. Acho que tem aí um combo, né? Tô com você, Elô, nessa, somando, claro, com a PEC da segurança e o PL antifacção. Acho que são 3 olhares fundamentais e o governo Lula está com foco total na segurança pública. Vamos ver como é que o ministro, no fim das contas, que é um ministro mais técnico, vai se colocar diante dessas situações também. A gente vai continuar discutindo esse assunto mais para frente. Se faz a questão do feminicídio uma grande bandeira mesmo. Claro. Aí você pegaria, atuaria na contramão do que pensa a direita e a extrema-direita em matéria de segurança pública. É isso. Você vê aqui em São Paulo mesmo, o Tarcísio abandonou essa questão. Sequer tem verba para combate ao feminicídio. Então, se usa isso como uma grande bandeira, mas fazer ali com substância, com gosto... nessa tecla que tem que bater, é uma bela ideia. Porque ninguém faz nada sem verba para isso. Elô, obrigada. Bom ter você aqui com a gente no momento desse anúncio também, para a gente saber o que esperar daqui para frente. Valeu, querida. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, Elô. Heloísa Vilela, diretamente com a gente de Brasília. E temos também o Chico Sá, já que a gente estava falando aqui de temas que são importantes para a gente em ano de eleição. Outro tema que é importante sempre é estar atento a esse cenário da economia. A gente traz todos os dias aqui no ICL os desdobramentos, por exemplo, do caso do Banco Master. Aliás, essa semana está se falando daquela história do fundo garantidor, né? De pagar para esses investidores ali até os 250 mil. Tá todo mundo gritando. Tem lá 250 mil, né? Principalmente quem tem 250 mil, e não encontra sequer aquele extrato para simples conferência. Pois é. Não encontra no banco que comprou esse fundo do Master, porque não só o Master negociava esse fundo. Tinha outros bancos lá que também vendiam. O cara tem essa grana, vai lá, não encontra nem sinal do dinheiro dele. Então, começou a ficar preocupado. Uma preocupação, na verdade, de quem não investigou direitinho o que era Banco Master, o que era uma aventura de dar 140% de rendimento num CDB. Por isso
Por isso, a importância de todo começo do ano trazer aqui no ICL o mapa da mina. Em 2026, o cenário já está completamente diferente do ano passado. O cenário internacional, principalmente, movimentando, mexe com as bolsas do mundo inteiro. Então, no dia 29 de janeiro, às 8 horas da noite, é uma quinta-feira, anota aí na sua agenda, o Eduardo Moreira vai trazer todas as previsões e muito antenado sempre com o nosso noticiário, que é o mais importante. Então vai lá em icln2.com.br, deixa o seu e-mail, você vai receber o alerta, vale muito a pena. E é isso, evitar cair numa enrascada, num golpe, né, Chico? Famosa... Vamos falar a verdade. Não era investimento, era cilada. Cilada. Rodrigo Viana, chega aqui com a gente na nossa mesa redonda. Chegando. O cara tá elegante, de blazer. Cara, ali, tá eu botei um blazer. Sintonizado com o Globo de Ouro. O cara tá em sintonia com o Globo de Ouro. Só que vai sair de férias, ele já tá... Já veio até vestido... Mas pra onde eu vou, diferente. Não pretendo usar blazer nenhum dia, viu, Gabi? De jeito nenhum. Nenhum dia. Aliás, vai ficar um bom tempo sem vestir blazer. Isso, muito bom. Rodrigo, você chegou na hora de um assunto pop. Aqui eu tô dizendo pop porque nas redes sociais, assim, só se fala nisso, gente. Ontem a gente teve o lançamento, a gente não vai falar do Big Brother Brasil, tá? Mas de uma das falas de uma das convidadas ali, das participantes do Big Brother Brasil, que está mobilizando redes sociais, que é a atriz Solange Couto. Ela divulgou uma informação falsa sobre programas de assistência social, mas especificamente o Bolsa Família. Isso foi o primeiro dia do reality show, tá, gente? Foi ontem essa história. O que disse a Solange Couto? Que o Bolsa Família, nas palavras da Solange Couto, hein, gente, da atriz, incentiva o abandono escolar. E, na verdade, é o contrário. Né? O programa exige frequência escolar como uma condição para que se tenha o Bolsa Família. Então, está tendo muita crítica nas redes sociais, as pessoas falando sobre a velocidade que uma desinformação pode chegar nas pessoas, o estrago é muito grande. Então, também há, por outro lado, essa corrente para realmente informar a verdade sobre o Bolsa Família, né? E sobre a frequência escolar. Bom, primeiro que é mentira. Segundo, é mentira que o Bolsa Família incentive o abandono escolar. Ao contrário, uma das condições para receber Bolsa Família é que os filhos permaneçam na escola. Aliás, isso não tem nem a ver com o PT, hein, gente? Isso vem da dona Ruth Cardoso no governo do Fernando Henrique Cardoso. Esse princípio de que vamos fazer uma bolsa, que era a Bolsa Escola, né, para que as mães recebam uma ajuda e os filhos permaneçam na escola. Mas eu acho curioso, Chico, que dessa vez a fake news veio da televisão aberta para a rede. Não foi criada diretamente na rede. E é bom para a gente lembrar que houve um tempo no Brasil, você cobriu a eleição, eu também, a Gabi é um pouco mais nova, assim, bem mais nova, mas houve um tempo em que fake news nascia de dentro da TV Globo, principalmente, né? Aquela história... Por exemplo, do Collor, né? A eleição do Collor e campanhas, né, feitas dentro da TV Globo, dentro da editora Abril. Então, fake news, mentira em ano eleitoral sempre existiu. É bom a gente lembrar, porque a Globo era campeã de espalhar notícia errada. Bolinha na cabeça do Serra, essa foi numa campanha mais recente, 2010. Virou um escândalo, né? Virou um escândalo nacional, porque o Serra estava num comício e um apoiador ali do Lula, confusão, empurra na rua, jogaram uma bolinha de papel e, puf, bateu na cabeça. Essa história é um clássico. É um clássico. E ele foi para o hospital por causa da... Sendo que na hora não aconteceu nada, né? Mas queriam construir uma história ali, vitimizar o Serra. O então candidato do PSDB. Do PSDB, e criar uma história assim, os petistas são violentos. Sempre essa história. Sempre. Mas dessa vez mexendo com o Bolsa Família, que também é um assunto tradicional da direita. Quando não sabe o que falar, fala mal do Bolsa Família. Né? Bolsa Família, Lei Rouanet, são os assuntos assim que não saem da lista da extrema-direita. Mas, poxa, a Dona Jura, para citar um personagem dela nas novelas, pisou na bola, né? Não sei se falta de informação, ignorância ou ali um posicionamento político, porque tem fake news por ignorância, sim, não é? Por desconhecimento, e tem fake news porque a pessoa já está fechada com o lado da história, com o lado da direita, e insiste. Pouco importa se é fake news, pouco importa se é mentira. Vai repetir isso até o infinito. Mas chega, não é, lá dentro da casa
e comete essa besteira sem tamanho, né? Só começou. É impressionante. Mas eu acho que é um movimento importante e interessante, esse movimento contrário, Rodrigo. Vendo talvez de uma maneira até um tanto quanto otimista. Poliana, quase. Poliana Mas também. É interessante ver que as pessoas, assim, o movimento das redes sociais são justamente para desmentir essa fake news que foi colocada ali na casa. Então é quase que quando a gente tem ali o fact-checking, na hora, né? No momento eleitoral, então tá quase sendo um fact-check, e eu também tô curiosa para ver como é que o programa vai se posicionar diante disso, se eles realmente vão fazer um disclaimer, uma explicação, né, de que ou vão isso é uma deixar notícia correr falsa, solto, né? ou se eles vão deixar correr. Isso também... Isso é uma coisa, isso é interessante. A partir do movimento das redes sociais. Porque aí você vai ficar diante de saber qual vai ser a política, né, em relação... Aí começa a aparecer outros casos dessa mesma natureza. Pois é. A gente está vivendo o ano eleitoral. É uma responsabilidade, né? Quem está veiculando... De um canal? Quem está veiculando é um órgão que tem concessão pública, é responsável por aquilo que veicula. E que vai fazer debate. É um programa de entretenimento, mas está veiculando uma fake news que pode interferir no resultado de uma eleição. Mexe com a democracia. É isso aí. Então, se zela pela democracia, tem que ter um comunicado. Isso aí. Ao contrário do que tal, fulano de tal, no BBB, não sei das quantas, mentiu. Pronto. É simples. Cometeu um equívoco. Para isso. ser mais educado. Mas muita gente nas redes se movimentando a partir disso. Outro caso que a gente vai tratar a partir de agora, e aí mudando completamente de assunto, mas é um caso que tem movimentado, na verdade, todos os poderes da nossa República. Aqui a gente fala de Supremo Tribunal Federal, de Congresso, enfim, envolve muitos interesses, que é o escândalo do Banco Master. Luiz Costa Pinto ontem já adiantou que estaria aqui no ICL junto com a gente hoje, e ele volta para falar sobre essa declaração, uma novidade sobre essa história, uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Lula, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Lula. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Rodrigo e Chico, né, e quem nos assiste. É isso, você tem a declaração do ministro Fernando Haddad, Gabi? A gente vai colocar aqui na tela, Lula, até para deixar mais assim, palatável para quem está nos assistindo nesse N2, ele falando que o Master pode ter cometido a maior fraude bancária da história. Aliás, o Lula acompanha bem a história e tem até uns casos para comparar, mas o Haddad estava falando ali num contexto que tem conversado muito com o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Aliás, o BC que tem sido muito atingido, atacado, até por influenciadores, é uma dessas pontas, né, um dos fios dessa história do escândalo do Master. O que o ministro disse no dia de hoje, abre aspas, Haddad, né? O caso inspira muito cuidado. Podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país e temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo todo o espaço para a defesa se explicar, mas ao mesmo tempo sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público. Então, uma declaração do Haddad que vem, Lula, num momento que a gente vê o TCU também todo se reorganizando depois daquela decisão unilateral do ministro Jonathan, né? Que é muito ligado ao Centrão, e o Vital do Rego quase que vindo para apaziguar tudo que aconteceu no TCU, mas o Lula pode trazer todos esses detalhes para a gente. Isso. O escândalo do Banco Master, né, que ainda está em curso, ele é muito recente. Você estava comentando no início aqui do N2, Gabi, que tem a questão da devolução do dinheiro do fundo garantidor, né? Mas o fundo garantidor, ele tem por compromisso começar a devolver o dinheiro depois do 30º dia da liquidação da instituição financeira quebrada. A liquidação aconteceu no dia 18 de dezembro do ano passado. A gente está completando o primeiro mês, os 30 dias curriculares, né, regulamentares agora. Então está no prazo. E eu acho que as notícias não serão boas para o pequeno investidor que acreditou nas mentiras do Banco Master,
né, nessa devolução desse CDB turbinado de 140% do CDI. Por quê? Era impossível ele dar esse retorno e o fundo garantidor não tinha lastro para segurar toda essa capilaridade que o Banco Master construiu. Então, o pequeno investidor receberá, como é compromisso do fundo garantidor, mas sem o retorno do tempo em que o dinheiro ficou parado lá, no Banco Master, e até o limite de 250 mil por CPF. Não é por aplicação. Se você tinha 3 CDBs, né, de 250 mil, você vai receber 250 mil de volta. O restante vai ficar preso lá. Então, essa informação é fundamental para acabar com as expectativas. Agora, por que é que o Banco Master foi, sim, o maior escândalo, né, do setor financeiro brasileiro em toda a história? Pela capilaridade que ele tem, né, dentro das instituições. Porque, do ponto de vista do volume de recursos fraudados, o Banco Nacional, que aconteceu há 30 anos, em 1996, foi maior, né, durante o governo Fernando Henrique. Antes da quebra do Banco Nacional, nós tivemos uma temporada de quebra e liquidação e extinção de bancos, que foi justamente o início do governo Fernando Henrique, junto com o Plano Real, entre 94 e 95, quando você teve a extinção de instituições, algumas até mais do que centenárias, como o caso do Banco Econômico, mas que não tinha fraude dentro das operações, como tem no Banco Master. Foi por um problema de liquidez e patrimônio líquido a descoberto. Né? O Banorte, Banco Nacional do Norte, onde o Chico Sá teve conta, né, no passado. De verdade. Pode falar, né? Eu também tive, tá? Era um amigo na praça. Não Deixaram fortuna lá no Não Banorte. perdi nada, era um foca lá, tinha uma continha de nada, meu Deus. Exatamente. Ficaram 30 o cruzeiros, Banespa, o Benji, o Banerj, né, e tantos outros. O Banco Mercantil de Pernambuco, o Banco Mercantil de São Paulo, Bamerindos, que foi um banco fundamental para o agronegócio brasileiro, era o segundo banco mais importante nesse setor, mas, novamente, não tinha operações fraudulentas e não tinha, sobretudo, esse espraiamento, né, da influência política dentro de todas as instituições de Brasília. Poder executivo, legislativo e judiciário, inclusive órgãos auxiliares como o TCU. E isso que aconteceu no TCU é inédito. O TCU, volta a falar uma coisa que a gente conversou ontem, o TCU não é um órgão do Poder Judiciário. O TCU é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, integrado por ex-parlamentares, que é o caso do Jonathan de Jesus. E, no caso dele específico, um ex-parlamentar do Centrão, da centro-direita, foi líder do Republicanos, né, e tem relações políticas com os 2 presidentes de partido que eram os maiores abre-alas do Banco Master e do Daniel Vorcário em Brasília. Ciro Nogueira, do Progressistas, e Antônio Rueda, do União Brasil. E esse Jonathan de Jesus, que também é filho de senador, Messias de Jesus, né, que fazia operações políticas com emendas do Orçamento Geral da União, ele foi levado para o TCU e se prestou a esse papel que gerou uma exposição muito ruim para o próprio tribunal, e o tribunal acabou sendo descoberto, né, pelas outras instituições na sua maneira mal feita de operar. E foi por isso que o presidente do TCU, Vital do Rego, que também é uma raposa, né, criada, né, nas instituições aqui em Brasília. O Vital do Rego foi deputado e senador pela Paraíba, filho de um ex-deputado, Vital do Rego,
né, que foi muito ativo durante o primeiro governo Lula, durante o período do Fernando Henrique, e até mesmo foi integrante, né, o Vital do Rego, da CPI do PC. Então, o Vital do Rego, presidente do TCU, sabe como as coisas funcionam. E o que ele fez ontem, ao procurar o Banco Central, foi justamente arrumar uma maneira de tirar a sua instituição daquele problema que o Jonathan de Jesus tinha criado. E isso aconteceu, né? O TCU baixou a bola está no chão, está no gramado, está rolando, o Banco Central ganhou essa peleja e agora vamos para o segundo tempo desse refluimento das instituições, que é o STF retirar da Suprema Corte as investigações, o caso Banco Master, devolvendo ela de onde ela veio, para a Justiça Federal, sem ninguém que tenha foro privilegiado precisando usar esse poder do lobby federal construído em Brasília para salvar as instituições, para salvar esse banco quebrado que é o Master. Ô Lula, e teve um desdobramento nessa tarde. Hoje à tarde eu conversava com o Lula em detalhes. Amanhã a gente vai ter um episódio só dedicado a essas novidades, no caso do Banco Master, mas eu vi uma expectativa da avaliação do plenário sobre a inspeção no Banco Central, que aconteceria ainda lá para o final desse mês, se não me engano, no dia 21. O Banco Central retirou agora o recurso apresentado contra essa decisão monocrática do ministro Jonathan de Jesus, que autorizava justamente essa inspeção em toda a documentação ligada à liquidação do Master, que foi uma decisão que foi decretada pelo BC, se não me engano, em novembro, né, Lula? E agora com essa desistência, então, não vai mais ser apreciado no plenário do TCU, como havia expectativa, não é isso? Vai ter alguma interferência? Isso. Pode acelerar, no caso? Isso foi parte do acordo, Gabi, feito ontem entre o Vital do Rego e o Gabriel Galípolo, que é o seguinte, olha, vocês dizem lá para fora, o Galípolo pediu, né, com outras palavras, claro, vocês dizem lá fora que não tem nenhum problema na nossa inspeção e que vocês não vão ter acesso a nenhum documento sigiloso, porque isso é uma prerrogativa da autoridade monetária, e nós retiramos o questionamento feito ao ato que foi monocrático e discricionário do Jonathan de Jesus. E para a gente vida que segue e cada um no seu quadrado, né? E foi o que foi feito. O gabinete do Jonathan de Jesus também produziu um pronunciamento, um paper, né, totalmente inodoro, né, para dizer o seguinte, olha, a gente pediu mesmo porque a gente podia pedir, mas estamos recuando no pedido, com outras palavras, estamos recuando no pedido e o que vier, ok, né, o relatório que vier do Banco Central, ok. E o Banco Central já mandou um relatório dizendo o que é que estava investigando dentro dos limites do sigilo bancário, e é isso, né? Agora é cada um no seu quadrado, cada um fazendo o que tem que ser feito, e a próxima porta de saída que vai se abrir aqui em Brasília é a retirada desse caso do Supremo Tribunal Federal, e aí será mais uma derrota para a defesa judicial, né, do Daniel Vorcaro. Porque a gente sabe que uma das estratégias dos maiores escritórios criminalistas, né, que atuam na política é sempre fazer com que o escândalo suba de andar, pegue o elevador aqui em Brasília, vá para os escalões superiores da justiça e que haja sempre um grande acordo nacional para que para que as investigações sejam encerradas por uma decisão superior e se mande destruir provas, como aconteceu naquela investigação dos kits escolares contra o Arthur Lira, que subiu para o Supremo Tribunal Federal, e o ministro Gilmar Mendes mandou que fossem destruídas as provas
já coletadas, né? Então, essa era a ambição, como aconteceu na época ainda do governo Dilma I, né? Com aquele escândalo, era um escândalo que mexia com 1/3 do STJ, né? Eu esqueci agora, com as empreiteiras também. Castelo de Areia? Lava Jato. Castelo de Areia. Castelo de Areia. Operação É. Castelo de Areia. Ela foi subindo, aí até o momento que alguém disse, não, essas provas são irregulares, vamos destruir as provas, e aí acaba o escândalo. E acabou o escândalo. Quem deu essa canetada foi o Gilmar Mendes, né? Eu tive acesso na época o Castelo de Areia inteirinha, pegava... Novamente. Metade da República estava na Castelo de Areia, inclusive alguns jornalistas estavam na Castelo de Areia também. E aí chegou lá na mão... Exatamente. E o Luiz Fux estava no STJ nessa época, né? E derrubaram tudo. Era ministro do STJ, estava nesse meio. Agora, Lula, rapidinho, só para a gente dar uma atualização também política. Hoje o Rodrigo Hollenberg, deputado federal do Distrito Federal, né, do PSB, anunciou que conseguiu coletar as assinaturas para uma CPI do Banco Master. É claro que depende do Hugo Mota, né, colocar para funcionar, talvez seja um pouco difícil pelos compromissos que ele tem, mas importante que esteja se movimentando aí o Rodrigo Hollenberg para essa CPI. Rodrigo, excelente você trazer isso, né? O Rodrigo Hollenberg, deputado, que aliás reconquistou o mandato no Supremo Tribunal Federal, porque ele tinha sido eleito, mas não tinha tomado posse por um erro de contagem de votos. Sim. Foi uma decisão do Supremo que fez com que ele tomasse posse. Ele foi governador do Distrito Federal. Durante o governo dele, foi apenas um mandato, ele arrumou o BRB, ele pegou o BRB destruído, ele ajeitou as contas do BRB e preparou o BRB para voltar a ser o que sempre foi, um banco de fomento da economia do Distrito Federal. E aí o Ibanez, que o sucedeu, assume e transforma o BRB no grande sócio dos capitalistas de compadrio, né, do Distrito Federal. O Rodrigo conhece muito bem o BRB, né, ele realmente ajeitou o banco, e se essa CPI sair do papel, ela vai mudar a política do Distrito Federal. O Rodrigo sabe o que quer investigar, né, e vai ser muito importante se essa CPI for instalada de fato. É isso. Importante, então, Rodrigo, essa informação que você traz, porque existe essa expectativa até porque precisa de 1/3 das assinaturas, né? 1/3 da casa. Ele disse que já colheu. Abrir, ele disse que conseguiu colher. São 172 assinaturas. Agora vai mandar para o Hugo Mota e o Hugo Mota toma a decisão. Enfim, pelas ramificações do Banco Master, a gente acredita que seja difícil. É arquivado imediatamente. O arquivado deixa guardado ali, porque é mais uma moeda ali para ele. Não mexe. E é difícil também deixar para lá, porque é um assunto que todo dia tem alguma coisa nova. Alguma novidade. Pelo regimento, e ele pode se escorar nisso, pelo regimento da Câmara, só podem funcionar 5 CPIs simultaneamente. E já tem 5? Eu não sei quantas CPIs já estão funcionando. Né? CPIs da Casa Única, né? Não CPMI. CPI mista, aí pode ter quantas quiserem. Né? Mas CPI da Câmara ou do Senado só pode ter 5 simultaneamente. O que os presidentes fazem quando acontece esse caso de uma CPI, de um pedido de CPI, ter o número de assinaturas suficiente e ele não quer a criação daquela CPI, o que é que ele faz? Ele pega e cria 5 CPIs ao mesmo tempo para impedir, né, o funcionamento daquela que ele não deseja. Então essa pode ser a estratégia dele. Isso é importante também, pode ser uma manobra aí, mas enfim, fato é que a gente tem então a coleta das assinaturas e uma pressão para que seja imediata essa instalação. A gente vai continuar acompanhando essa história. E, Lula, uma das conversas que a gente teve aqui ontem é essa apuração da revista Piauí, jogando luz e um alerta também para esses perfis de fofoca, no Instagram principalmente, que estão fazendo propaganda política para algumas figuras da direita, né? Nesse caso do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, o Luiz Costa Pinto apurou que o PT Nacional vai entrar na Justiça Eleitoral contra o Tarcísio, não é isso, Lula? Por questão de argumentos de publicidade, pago com dinheiro público?
Exatamente. O artigo 37 da Constituição proíbe que o gestor público faça publicidade paga com caixa do governo, que foi o que aconteceu, que fazendo propaganda pessoal, tendo foto dele, tendo textos que remetam não a questões de gestão, de administração, mas sim a figura pessoal do gestor. E é exatamente o que aconteceu com o Tarcísio, nesse caso flagrado pela Piauí. E nesse caso, né, já há uma jurisprudência firmada de que quando acontece é inelegibilidade. Né? Então o PT vai entrar com esse recurso, porque ele está com, como dizem os advogados, o bom direito nas mãos. Né? Há uma jurisprudência até aqui do Distrito Federal, da época do Joaquim Roriz, né, de saudosa memória, né? Não tão saudosa assim, mas o Joaquim Roriz, né, ele era governador quando a CAESB, que é a Companhia de Águas e Esgotos de Brasília, criou um novo número. Durante a campanha eleitoral, a CAESB criou um novo número, né, para acesso dos cidadãos, né, à companhia, e fez uma campanha de marketing nunca vista em Brasília para divulgar o novo número de telefone. E o novo número era 115, que era o número do Roriz, candidato ao Senado, que estava deixando o governo. Né? Então, que esculhambação. O Roriz foi declarado inelegível depois por causa, né, dessa campanha da CAESB. Isso foi pré-rede social, mas esse caso do Tarcísio se encaixa tranquilamente nesse item. Agora, precisa passar primeiro pelo TRE em São Paulo, depois tem que ser aceito no TSE aqui, e vale lembrar, o TSE será presidido no período eleitoral pelo Cássio Nunes e terá como vice-presidente o André Mendonça neste ano. Então, assim, temos uma agenda de grandes problemas, né, durante o período eleitoral com a propaganda política. É isso. Imagina a agilidade do Cássio Nunes para Cássio Nunes correndo atrás de fake news da direita e da extrema-direita. Agilidade beirando zero, né? Não vai... Eu não espero nada, mas tudo bem, eu posso ser um descrente, né? Agora, que tem gente ainda querendo empurrar o Tarcísio para a candidatura nacional, tem, hein, Gabi? Hoje apareceu de novo, né? É verdade. Meu Deus. É bom a gente falar sobre isso, né? Ele tá ganhando destaque, não é em perfil de fofoca nesse caso. Nesse caso, não. É uma nova pesquisa que foi feita pelo canal Meio. Então, nesse caso, a gente está falando de destaque num portal de notícia. Ele está apresentando nessa pesquisa um desempenho melhor que o do Flávio Bolsonaro. Então, essa é uma colocação importante, só que está até empatando com Lula num cenário de segundo turno, o que é uma novidade, né? Talvez nenhuma pesquisa, acho que a gente trouxe até alguns agora. Alguns meses atrás, sim, né? Depois que o Lula se recuperou, tinha sempre uma distância ali, né? Mas são números que foram dados com muito destaque pelo canal Meio, claro, que encomendou a pesquisa, mas a mídia em geral fez uma operação aí, Gabi, Chico e... Eu tô curiosa para ver o último chorinho mais tradicionais, Datafolha... Esse é o último chorinho da turma do dinheiro, da turma da mídia, apelando pelo Tarcísio. A última choradeirinha. Pô, por favor. Vamos tentar o Tarcísio. Tem os números, né? Vamos trazer esses números aqui na tela também, só para a gente ver primeiro um cenário de segundo turno entre o Lula e o Tarcísio. Aí a pergunta é a seguinte: em quem você votaria se as eleições fossem hoje? Aí o Lula está com 44,4% e o Tarcísio, nessa pesquisa, 42,1%. Ou seja, está bastante perto, segundo esses números da pesquisa do canal Meio. E aí, só para trazer já também, vamos dizer assim, as telas completas aqui de todo mundo, tem Lula e Flávio Bolsonaro também. Aí Lula aparece no segundo turno, tá? Lula aparece com 46,2% e o Flávio Bolsonaro com 36%. E eu tenho que dar as informações completas porque é pesquisa, a gente está em ano eleitoral, então pesquisa Meio Ideia, que fez 2.000 entrevistas com intervalo de confiança de 95%, margem de erro de 2,2 pontos percentuais
e um levantamento que foi feito entre 8 e 12 de janeiro. Está registrado também no TSE, e aí o protocolo completo, PR 06731/2026. Acho que é até mais fácil a gente colocar na tela, talvez, essas informações. Para a gente não precisar trazer toda vez em fala também. Mas tá dada a informação técnica da pesquisa também. Você sabe que eu trouxe no ICL Urgente esses números, Lula, rapidinho. A gente trouxe no ICL Urgente, o Lula até comentou aqui com a gente, que quem não gostou dessa pesquisa foi a direitona do Bolsonaro, a extrema. Sim. Porque percebeu claramente que a pesquisa foi feita, as manchetes foram geradas e o Paulo Figueiredo apareceu lá dos Estados Unidos para dizer: não estou entendendo. Tanto destaque dado para o Tarcísio de Freitas, como se ele fosse o candidato da direita, quando a gente sabe que o candidato é o Flávio Bolsonaro. Então, eles sentiram, né, Lula, essa pesquisa que tenta dar um empurrãozinho, como o Chico disse, é o último suspiro, né? Último chorinho aí da turma do Mercado e da Faria Lima, tentando empurrar o Tarcísio para o jogo nacional, né? O foragido Paulo Figueiredo, que tem um espaço lá na Revista Oeste, que é esse esgoto, né, da extrema-direita nas redes, ele fez esse choro, né? E o choro é livre, mas foi um choro interno dentro do ecossistema, né, de ódio da extrema-direita. E nesse caso, ele identificou a operação. Ele disse: olha, essa pesquisa é criada para alavancar o Tarcísio e tentar fazer com que ele desista do projeto de reeleição, mas o nosso candidato, segundo ele, né, o neto do ditador, João Figueiredo, o nosso candidato é o Flávio. Né? E é muito estranho que a Oeste esteja nessa operação, tal. É o que ele escreve. O que eu acho dessa pesquisa ideia, né? Eu não maltrato os dados e os números, mas pesquisa em época eleitoral, ela precisa ser vista quem contrata, né? E como ela foi feita, como foi a metodologia. A ideia, ela faz pesquisa por rede social. Né? E o tagueamento, né? a georreferência, o georreferenciamento de quem responde à pesquisa é feito a posteriori em cima do CEP, né? Da pessoa que se identificou na rede para responder à pesquisa. Então, ela tem uma margem de erro mais larga e ela tem um grau de confiabilidade nos seus números, eu acho que muito irrazoável para o período eleitoral. Então, tem essa questão. A segunda quem coordenou a pesquisa e a análise da pesquisa, e o Paulo Figueiredo faz referência a isso, tentando desqualificá-la como sendo uma pessoa que participou das campanhas do Fernando Henrique Cardoso, é a socióloga e jornalista Cila Schumann, que de fato ela participou do núcleo de pesquisas da época do Fernando Henrique Cardoso, das campanhas do Fernando Henrique Cardoso, e é uma pessoa com um posicionamento mais ao centro, inclusive filha do Maurício Schumann, que foi presidente da FEBRABAN durante muitos anos, na década de 1990, eu acho que até os anos 2000, o Schumann era presidente da FEBRABAN, durante quase uma década mesmo. Então, é uma pesquisa esquisita. E é uma pesquisa que surge no cenário, parece que, mais uma vez, para confundir e não para explicar, e com um objetivo específico, convencer o Tarcísio que eles acham que é um candidato viável para derrotar o Lula e tentar tirar o Flávio Bolsonaro do jogo. Agora, no fim da tarde, a Michele Bolsonaro, para criar a confusão ainda maior no playground da extrema-direita, a Michele Bolsonaro se pronunciou nas redes sociais, meio que provocando o Flávio Bolsonaro, né, e falando da inviabilidade da candidatura dele. Mais uma vez, não diretamente, né, mas ela fez uma provocação ao Flávio Bolsonaro, claramente inspirada nessa pesquisa da grande confusão. Mesmo, o Lula, a gente tem aqui também essa fala da Michele, que ela, na verdade, estava replicando
um story, um vídeo do Tarcísio. A gente está vendo aí na tela, começa o vídeo, ele falando, o país está gastando demais e tal, criticando os gastos do governo Lula. E a Michelle Bolsonaro pegou esse vídeo e colocou no Instagram dela, um posicionamento que pode agravar a crise familiar e também a crise na direita, na verdade, na extrema-direita, já que o Flávio Bolsonaro também pegou ali o lugar da Michelle, foi ungido pelo próprio Jair. O Jair definiu que ele sairia como candidato para suceder o próprio pai. E a Michelle ficou escanteada, mas tem dado várias fustigadas, várias cutucadas nos membros da família. Então, tá curioso acompanhar. Aliás, tem outros movimentos na extrema-direita também, né, Rodrigo, com relação a esse apoio, ainda que velado, ao Tarcísio, ou um apoio mais explícito em alguns casos, né? Mas acho que o movimento principal foi esse que a gente viu hoje. O mercado ainda, o chamado mercado, né, de São Paulo, e quem opera nessa mesma linha, vamos dizer assim, do centro, do liberalismo, tentando mostrar que Flávio Bolsonaro é um candidato hoje marcado para perder para o Lula. Não é que a eleição vai ser fácil, hein? A eleição acho que vai ser duríssima, mas o Flávio hoje é um candidato com menos força, porque tem uma turma do meio do caminho aí, que não gosta do Lula, mas que também detesta o Bolsonaro. E daí tende no segundo turno ou a não votar em branco, o que para o Lula já é lucro, se o candidato for o Flávio Bolsonaro. Ou votar até no Lula, para evitar o mal maior, que seria a volta do bolsonarismo. Então, a leitura que a gente faz desde o começo é essa. O Tarcísio acabou ficando preso num jogo do qual ele participou desde o começo. Ele é uma criatura do Bolsonaro, ele deixou claro que ele seria um candidato com um jeito de meio do caminho para ter chance, e aí o Bolsonaro não confia num cara que vai ser candidato, meio que querendo negar um pé em cada canto. Eu sou bolsonarista, mas eu não quero ser tão bolsonarista assim. Aí a família não quer, porque acha que não vai ter compromisso com tirar o Bolsonaro da cadeia. Então ele acabou ficando preso nessa estratégia. Desde o começo a gente apostou, né, que o Tarcísio não seria o candidato. E tudo leva a crer que não vai ser mesmo, vai ser o a operação aqui no Palácio dos Bandeirantes já retirou a candidatura. Já tirou. Assim, no sentido de cargos que deixariam as suas mesas para irem lá na fileira mais da campanha eleitoral, do comitê, já estão mantidos no cargo até o final do governo. O Kassab já reescalou quem tinha de reescalar. Você vai ter eleição, fulano vai para o comitê, mas é estadual. Então, essa operação, assim, esse desenho no Palácio dos Bandeirantes é Tarcísio candidato à reeleição. Líquido e certo. Mas tem esse chorinho aí, né, das chamadas as tais das elites, com suas pesquisas e etc. Acho que é difícil. Ele teria que sair já em abril. Está muito em cima. Está muito em cima. O que pode acontecer é uma operação já ali nos últimos dias da campanha eleitoral. O candidato não foi, o Flávio Bolsonaro não andou, e vamos substituir como der. Mas agora eu acho que vai de Flávio Bolsonaro mesmo. Vai, é isso aí. Eu estava me referindo ao que disse o Paulo Figueiredo sobre o Paulo Figueiredo, não, como eu já tinha falado, o Paulo Figueiredo. Não, o Paulo Figueiredo... A gente tem a tela aqui. Tem a tela agora? Vamos colocar então, porque mostra em que nível que está a disputa dentro da direita. Olha aí, a fala do Paulo Figueiredo nas redes sociais. Achei meio estranha a decisão editorial da Oeste, da revista Oeste, de repercutir... Porque ele está replicando, que não aparece aí na imagem, mas ele está replicando a Oeste falando da pesquisa. Isso. De repercutir a posição do Tarcísio. Aí ele diz, quando o candidato é o Flávio Bolsonaro, numa pesquisa encomendada aí ele põe em letras maiúsculas, Pedro Doria, feita por um instituto cuja CEO trabalhava com o FHC. Deve ser algo que me escapa. Ele tentou ser irônico, mas aquele jeito bolsonarista que não sabe nem fazer ironia, já entrega tudo de uma vez mesmo, passou o recibo, não gostou da pesquisa, né? E, de fato, o canal do Pedro Doria, segundo alguns, tem ligações com a turma que já foi lá do PSDB, com a turma da economia, os liberais da economia, né? Então o canal dele teria essa ligação e o Paulo Figueiredo sabe disso. Então tá dizendo, olha aí, a turma que já foi Fernando Henrique querendo dar uma cutucada no Flávio Bolsonaro para ver se ainda emplaca uma candidatura que hoje, se não for o Tarcísio, seria quem? Talvez o Ratinho. O Ratinho esse talvez seja candidato de qualquer forma, mesmo contra o Flávio Bolsonaro. Temos que avaliar isso também, né? Eu acho que vai ser Flávio Bolsonaro, né? Isso não tem... Não, mas daí não sai mais um nome pela direita? Olha,
Não tem movimento não, mas Olha, no Paraná, viu? Fala, Lula. Não, aí eu concordo com o Rodrigo, Chico, e discordo de você. Eu já ouvi, inclusive, de um operador de mercado grande que fica aqui em Brasília, muito ligado a essa turma do mercado financeiro, e diz o seguinte, literal a expressão, o nosso candidato é o Ratinho, tá? E já ouvi em off, né? Bom, não é mais off, né? Eu vou falar aqui, mas também não tem a menor importância. Já ouvi em conversa reservada do próprio Kassab, né, que o Ratinho é candidato em qualquer condição, em qualquer situação. Só não seria se o candidato fosse o Tarcísio, né? Então, existe sim uma operação Ratinho. E hoje eu conversei com uma pessoa que está ligada ao Ratinho, um publicitário, tá? Que estava se penitenciando do fato de não terem começado mais cedo a mudança de nome público do Ratinho, porque para eles o que funcionou no Paraná, que foi ignorar o nome Ratinho Júnior como algo negativo na urna, algo negativo na campanha eleitoral, e funcionou lá naquele ambiente um pouco apartado e um pouco distópico do Paraná, da República do Paraná, e o Ratinho foi eleito 2 vezes governador, mas que para presidente é um pouco complicado você fazer uma campanha de presidente Ratinho Júnior, né? E ainda com um problema que é a questão fiscal do Ratinho Pai, né? O Ratinho Pai mudou o seu domicílio fiscal para o Paraguai. Como é que você vai fazer a campanha de um presidente da República cujo pai jogou o domicílio eleitoral para o Paraguai, que fiscal, entendeu? Por uma questão tributária, né? Então eles precisam resolver isso, né, antes de botar o carro nas ruas. Agora, eu acho que o carro do Ratinho vai para a rua, sim. Tomara, né? Fica mais uma confusão boa uma boa confusão. na direitona ali, fica uma gincana para ver quem larga com mais vantagem, e obviamente, será abandonado na estrada em breve. É isso. Vamos ver como é que vai ser, e eu tô curiosa para ver como é que vão sair essas pesquisas agora só me no uma brincadeira, Datafolha se a operação... e nas tradicionais também. Lula, rapidinho, só pra gente ainda quer ouvir um comentário seu. Se a operação midiática do Daniel Vorcaro era Operação DV, né, essa é a Operação Faz-me Rir, né, porque a gente está fazendo piada, né, dessa operação desde amanhã, né, nas redes. Sim. E para tentar mostrar o que está por trás dessa pesquisa. É isso aí. Muito bem. Lula, estava aqui dizendo que eu queria ouvir ainda um comentário seu, porque o presidente Lula tomou a decisão de quem vai ser o sucessor do Ricardo Lewandowski. Ele escolheu o advogado-geral da Petrobras, que é o Wellington César Lima Silva, o que deixou muita gente surpreso até, enfim, o nome dele estava sendo ventilado, mas é mais um ministro técnico e não com aquele perfil de ter mais firmeza na comunicação, enfim, num ano eleitoral, precisa passar a PEC da segurança, tem o PL antifacção aí quicando já no Senado também, então tudo isso está sendo colocado com o anúncio do nome do Wellington, e ele foi ministro da Justiça da Dilma Rousseff, né? Ele tem um perfil mais técnico, diferente do que se esperava como alguém enérgico, talvez. Ele trabalhou, se não me engano, com o José Eduardo Cardoso, lá naquele Ministério Também. da Justiça, sim. E depois ficou como ministro durante poucos dias. Né? E com proximidade com a ala mais da Bahia também do governo, né? Ele não foi ministro, não foi efetivado ministro, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que um procurador concursado de Estado não poderia assumir o Ministério da Justiça sem que abrisse mão do seu concurso. Então ele teria que sair do Ministério Público baiano para virar ministro da Justiça, e ele fez a opção de não fazer isso. Agora, a nomeação dele na verdade, tem vários significados. Primeiro, o presidente Lula terá um problema em Minas Gerais para resolver o palanque dele.
Porque a primeira opção de Lula para resolver vários problemas políticos era era fazer com que o senador Rodrigo Pacheco aceitasse o Ministério da Justiça, junto com a área de segurança pública, como uma homenagem à sua biografia política e para pacificar o Davi Alcolumbre. O Rodrigo Pacheco não virou ministro porque não aceitou e está fora do jogo. E o PT terá um problema para resolver o seu palanque em Minas Gerais. Agora, a ida do Wellington César mostra que o presidente Lula decidiu não criar o Ministério da Segurança Pública. Né? E isso talvez seja um problema político-eleitoral. A segunda questão ele fez uma opção por resolver os problemas da Bahia. Né? O ministro Rui Costa, da Casa Civil, é muito ligado ao Wellington César, que trabalhou com ele quando ele foi governador. Né? E também muito próximo do Sidônio Palmeira, ministro-chefe da SECOM. Então você está criando um núcleo baiano ali, e dentro do PT, os dois maiores diretórios, os dois que têm mais importância para o partido, são justamente São Paulo e Bahia, que se digladiam. Né? E o diretório de São Paulo, algumas figuras centrais de São Paulo, como José Dirceu de Oliveira e Silva, e o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, que será candidato a deputado de novo esse ano, e o próprio Edinho Silva, presidente do PT, que será candidato a deputado federal, eles estavam querendo que fosse indicado, que fosse nomeado o deputado Rui Falcão, que é um nome histórico do PT, né, que também será candidato a deputado federal, dentro dessa mesma base em que João Paulo, Zé Dirceu e Edinho disputarão voto, e para eles era confortável eleitoralmente que o Rui Falcão fosse indicado ministro da Justiça, até como uma homenagem a toda a biografia do Rui Falcão. Agora, o Rui Falcão, ministro da Justiça, neste momento, mostraria que não só que ele não seria candidato à reeleição a deputado, mas como também ele seria um ministro para ficar por todo o quarto mandato do presidente. E aí o presidente Lula talvez tenha achado que não era a hora, não era o momento de colocar dentro do palácio uma personalidade tão forte, né, como a do Rui Falcão, e com muita opinião pessoal sobre condução de governo, porque o Rui Falcão fala para o Lula coisas que pouca gente fala, talvez só o Paulo Okamoto. Né? Então, também teve essa importância, essa relevância, a opção técnica pelo Wellington César de Lima e Silva. E lembrando que o próprio Lewandowski saiu com bastante atrito e embate com o Rui Costa, né? O Rui Costa da Bahia, que vai ficando forte e que vai ser candidato ao Senado numa chapa pura lá na Bahia. A meu ver, um erro importante, um erro grande. Larga a mão de um nome mais midiático, que vá para o embate eleitoral sobre a questão, sobre a pauta da segurança pública, para resolver um imbróglio ali, politiqueiro, que você podia resolver em outros termos, em outras nomeações. Eu acho que abre mão de uma vitrine importantíssima para ir para as questões internas do PT, Rui Falcão, sem Rui Falcão, com Rui Costa ou sem Rui Costa, isso não diz nada para a sociedade. É verdade. E era um ano decisivo. Não, e chapa puro sangue num estado tão importante como a Bahia, que é o quarto colégio eleitoral do país, né, é muito perigoso. É perigoso. Né? Você tendo uma eleição com dois candidatos ao Senado, o governador do PT, os dois candidatos ao Senado do PT, isso é muito perigoso num estado relevante eleitoralmente como a Bahia. É o quarto eleitorado do país. Né? Então, eu acho também uma jogada de risco um pouco alucinada. É isso. Lula, obrigada por hoje. Bom ter você aqui junto com a gente, trazendo esses bastidores todos de Brasília, e no momento que a gente tem o anúncio, ainda até não oficialmente, mas já está definido quem vai ser o próximo ministro que vai sentar na cadeira aí do Lewandowski agora. Valeu. Obrigada, Lula. Valeu. Valeu, querido. Obrigado a vocês. Até logo. Até a próxima. Boa noite.
Hoje é terça, hein? Então é dia de Precisamos Conversar. Opa! Vamos trazer aqui conversas, porque a gente está num momento que o programa está de férias, mas com discussões ainda bastante atuais. Então, se você gostou do programa sobre heteropessimismo, hoje é uma oportunidade de assistir de novo, ou então, se você não assistiu, é uma discussão cada vez mais presente, principalmente entre mulheres hétero, hein? Essa história da decepção com os homens, com os modelos tradicionais de relacionamento, está bastante atual. A história... Aliás, nas redes sociais eu tenho visto muito. Esse termo existe, heteropessimismo? Heteropessimismo, celibato e por aí vai. Nós demos razão total para isso, né? Nós somos uma desgraça. E nos últimos anos, principalmente, assim, uma decadência da macharada sem limite, né? Vamos entender o que dizem. Dou toda a razão. Bom, eu coloquei 3 filhos homens no mundo. Vamos ver se na geração que vem dá uma melhorada, né? Eu aposto nisso. A gente tem que apostar nisso. Tem que apostar. Tomara. Tem que apostar nisso. Então a gente vai ter essa reflexão a partir de... Daqui a pouco, das 7 horas da noite, você vai ter uma conversa aí da Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi e Sara Zara sobre o heteropessimismo. O Chico Sá disse que, com toda a razão, ele quebrou 100% completamente de razão, aqui, pelo amor de Deus. para continuar o programa, gente. Muito bom isso, muito bom. Vamos acompanhar a partir das 7 horas. E ainda tem um assunto internacional, hein, para repercutir. Ontem um assunto que a gente trouxe com o Jamil Chad, mas com uma atualização sobre uma decisão do Donald Trump. Sim. Anunciou que qualquer país que mantiver negócio com o Irã pode sofrer uma tarifa de 25% em qualquer negociação com os Estados Unidos. Ele foi para Truth Social anunciar essa história, a rede social do próprio Trump, dizendo que tem efeito imediato essa decisão, que qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã vai pagar uma tarifa sobre todos e quaisquer negócios realizados com os Estados Unidos da América. Essa ordem é definitiva e conclusiva. E por que essa história também nos preocupa? Porque o Brasil pode ser e deve ser um dos países afetados por essa decisão dos Estados Unidos. O agro brasileiro é o setor que mais se beneficia da relação entre os dois países. Até a gente pode trazer alguns dados aqui rapidamente para comentar, Chico e Rodrigo. Do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Brasil exportou o equivalente a 2,9 bilhões de dólares para o Irã. Principais produtos exportados tem o milho, aí quase com 68%, soja com quase 20%, açúcares e melaços 6,5% e farelos de soja 6,2%. Então o Itamaraty já até publicou uma nota, está preocupado com essa declaração. Porque, na verdade, o que o Trump está prometendo, vamos ver se isso é para valer, né? Se você fizer negócio com o Irã, no caso do Brasil, é menos de 1% da balança comercial brasileira com o Irã. Tem um impacto? Tem, mas não é um impacto assim devastador. O problema é que, se você continuar fazendo negócio com o Irã, os Estados Unidos promete subir a tarifa do Brasil ao vender produtos para os Estados Unidos, né? Isso. E aí afeta de maneira mais importante as exportações brasileiras. Eu acho curioso porque a turma do agronegócio, como é que fica, né? Será que eles gostam de governador que põe o bonezinho do Trump e agora prejudica as vendas de soja, de milho? É uma boa pergunta. Não é uma pergunta? Porque são os governadores muito aliados, né? São muito amigos da turma. Pois é, todos eles apoiando o Trump agora, né? E o Trump fazendo mais uma, o imperador do mundo agindo de novo, né? Então, a gente ouve no momento que o governo Lula tinha conseguido em negociação suspender tarifas importantes nessa guerra comercial, né? Tarifas impostas ao Brasil. Então, uma preocupação, de fato, do Itamaraty ter que atuar em mais essa situação, independentemente de como vai nos afetar daqui. E não vai parar aí, né? O Trump vai até o fim do ano, até a eleição para o Congresso, que vai ser decisiva, né? Ele vai aprontando, provocando, vai ser um ano terrível no noticiário internacional, a gente pode se preparar, Chico. Terrível. Se nos últimos anos a gente lidava muito com o Bolsonaro como personagem central, agora é o Trump, né? O Bolsonaro está guardadinho lá, reclamando, vomitando, tendo soluço, mas quem está provocando o problema mesmo agora é o Trump. E vai ser assim o ano inteiro, né? Tem até gente perguntando, se ele perceber que perde a eleição, será que ele deixa ter a eleição? Ele pode virar a mesa e aí ter uma ditadura mesmo nos Estados Unidos, né? Porque o que ele está provocando pelo mundo afora mostra um sujeito completamente fora de controle. Pode fazer isso, tentar fazer isso internamente também, vamos ver, né?
Até a gente está falando especificamente do Irã, tem outros países que estão sendo ameaçados diretamente pelo Donald Trump. Cuba, um desses países também. Cuba ele está tocando terror diário. E, inclusive a Dinamarca e a Groenlândia. Aliás, eu estava vendo que acabou de chegar lá em Washington para a reunião com ele, representante da Dinamarca. Né? Inclusive corre um risco, né? Porque o Trump costuma armar umas ciladas nessas reuniões, ainda mais num caso em que ele está querendo provocar, dizendo que vai tomar a Groenlândia, porque a Groenlândia é gigantesca, mas pertence à Dinamarca, é como se fosse uma colônia, um território. Né? Diz que vai comprar. Ele disse que vai comprar, e se não quiserem vender, a gente vai pela arma mesmo, a gente vai pela força militar. Então, e nesse momento que a gente está conversando aqui, os representantes da Dinamarca e da Groenlândia estão lá em Washington tentando conversar com o Trump. Será que foram vender a Groenlândia para ele lá, na Bacia das Almas? Vamos ver, né? Vamos ver. Eles tinham posicionamentos no começo mais brandos, né, Chico? Depois subiram o tom também, conforme o Trump também fez uma ameaça mais clara. Agora vamos ver o que vai sair dessa reunião. O próprio povo da Groenlândia tem desconfiança do poder da Dinamarca. Claro, eles se veem como uma colônia. Porque, tem medo, inclusive, de serem vendidos. Porque não são muito confiáveis. É isso. No caso do Irã, é uma ameaça também que está crescendo. Até o Trump, quando estava falando sobre os protestos que estão acontecendo lá no Irã, no Urgente você falou sobre isso também, junto com o Bruno, né, Rodrigo? Ele está incentivando que os protestos continuem e até usou uma sigla, assim como tem o MAGA, né, o Make America Great Again, Faça a América Grande de Novo, ele está usando o MIGA para trocar o América por Irã. Make e dizendo, faça o Irã grande de novo. Ou seja, trazer o Shah de volta. Um nacionalismo, vamos dizer assim, no Irã também. Então, um movimento que está se vendo o Donald Trump fazer também. Ele chama de patriotas. Os que patriotas, isso mesmo. Lembra dos patriotários aqui no Brasil? Tem os patriotários lá do Irã também. Ele está insuflando essa turma. É isso aí. A gente vai trazer atualizações sobre isso todos os dias aqui no N2 e também toda a nossa programação do ICL. Então, amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã. Agora tem o Precisamos Conversar, que você acompanha, e tudo normal aqui na programação da noite amanhã. Depois, hoje ainda tem o Espiritualidade. Volta já o Espiritualidade na Ação. A gente tem, na verdade, uma conversa que já aconteceu, mas que foi uma conversa bastante atual com o Eduardo Marinho e Thay Araújo com o Frei Davi. E você acompanha logo depois do Precisamos Conversar. Vamos nessa, pessoal? Vamos nessa. Opa, e não fala essa palavra normal, não, que quando fala normal, vem uma reviravolta. Tudo fica caótico, nunca sabe, nunca sabe. Até amanhã, gente. Até amanhã. Quantos golpes aconteceram no mercado financeiro em 2025? Teve Banco Master, teve o faraó lá dos bitcoins. Agora, teve muita gente que não caiu em nenhum desses golpes, que não comprou COI, que não comprou CDB do Banco Master. Sabe por quê? Porque assistiu o Mapa da Mina em 2025. O encontro que a gente faz todos os anos em janeiro para fazer nossas previsões e alertas sobre o ano que está por vir. O Mapa da Mina 2026 vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E você pode participar gratuitamente. Em 2025, a gente acertou todas as previsões. E a gente vai trabalhar muito para fazer boas previsões em 2026 também.